Olá, queridos! Espero que vocês já tenham assistido o vídeo anterior, onde a gente começou o tema de resposta do réu. Nós vimos o conceito de resposta do réu, a sua previsão na CLT, artigo 847, e nós estávamos estudando as 3 formas de impugnação que o reclamado tem. Tá? Falei dos 3 círculos concêntricos, tá? As defesas indiretas de processo, que são as mais externas, que quando o juiz acolhe, ou ele extingue o processo sem resolução de mérito, ou ele gera alguma modificação nesse processo. Nós temos as defesas indiretas de mérito, que é o que a gente vai estudar agora, enquanto camada intermediária. As defesas indiretas de mérito têm esse nome porque elas ainda são indiretas do confronto. Elas ainda não estão interessadas se a parte autora fez hora extra ou não fez hora extra, se fez e compensou, isso é irrelevante, tá? Porém, por isso que elas são indiretas. Porém, quando o juiz acolhe uma defesa indireta de mérito, o que resta prejudicado é o mérito da ação propriamente dito, e não simplesmente o processo. Por isso que quando o juiz acolhe uma defesa indireta de mérito, isso leva à extinção do processo com resolução de mérito. É justamente por conta disso que as defesas indiretas de mérito, que são esse círculo do meio, tá? O externo é a defesa indireta de processo, o do meio, a defesa indireta de mérito. Tem esse nome porque quando o juiz acolhe, ele extingue o processo com resolução de mérito. Por isso elas são chamadas de prejudiciais de mérito, porque elas prejudicam o mérito. Vocês já estudaram processo civil e aqui nós vamos recapitular, tá? 2 tipos de prejudiciais de mérito: a prescrição e a decadência. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia falar, gente, vamos fazer momento relembrar e viver? Quem diferencia prescrição de decadência? Lembraram? Eu não vou poder escutar a resposta de vocês aqui, então vou dar a dica, tá? Prescrição é a perda do direito da ação pela inércia do seu titular durante um certo período de tempo. A decadência é a perda do próprio direito pela inércia do seu titular durante aquele período de tempo, tá? Essa é a diferença. Fato é que tanto a prescrição quanto a decadência, quando acolhidas, prejudicam o mérito da reclamatória trabalhista e extinguem o pedido ou a ação toda com resolução de mérito, tá? Já relembramos o que é prescrição, já relembramos o que é decadência. Vamos ver agora alguns detalhes da prescrição e da decadência no processo do trabalho? Quero começar com a prescrição, tá? A prescrição trabalhista está prevista na própria Constituição Federal, está no artigo 7º, inciso 29, que diz que prescrevem em 5 anos os créditos oriundos da relação de trabalho, mas a partir do momento em que surgiu a rescisão do contrato, o ajuizamento da ação deve ocorrer em 2 anos. Quando vocês leem depois com calma o artigo 7º, inciso 29, vocês vão observar que existem, na verdade, 2 prescrições trabalhistas. A prescrição quinquenal e a prescrição bienal. A prescrição quinquenal, ela vai ser contada sempre a partir do momento em que a ação foi ajuizada. Por que, Thaís, do ajuizamento da ação? Porque a gente já estudou naquela aula em que a gente viu citação inicial e eu comentei a diferença da citação no processo civil e no processo do trabalho. Porque no processo civil, a citação válida interrompe a prescrição. E no processo do trabalho, é o ajuizamento da ação que interrompe a prescrição. Isso está no artigo 11, parágrafo 3º da CLT, tá? Resumindo, se é o ajuizamento da ação que interrompe a prescrição, a partir do momento da data do ajuizamento, aqui, gente, imagine a data do ajuizamento, eu conto os últimos 5 anos. Tudo que tiver nesse lapso
temporal, que a gente chama de quinquênio. Tudo que estiver nesse quinquênio, nesse período quinquenal, está salvo da prescrição e pode ser reclamado na Justiça do Trabalho, tá? O que estiver para trás do quinquênio, o réu vai alegar, prescreveu, não interessa mais. Mais um detalhe. A partir do momento em que o contrato de trabalho foi rompido, não importa o motivo da ruptura do contrato, surge uma segunda prescrição que a gente precisa se preocupar no processo do trabalho, que é a prescrição bienal. A partir da rescisão do contrato, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Olha, gente, os marcos são diferentes, tá? Rescisão do contrato, olha a minha mãozinha aqui, ó. A partir da rescisão do contrato, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação. Ajuizei a ação, a prescrição ficou interrompida. Eu posso cobrar os créditos oriundos dos últimos 5 anos. Entenderam o movimento? Isso significa, na prática, que se a parte demorar para provocar o judiciário, ela vai tendo prescritos dia a dia os seus direitos afetados pela prescrição quinquenal. Porque a prescrição quinquenal só vai ser interrompida com o ajuizamento. Vamos pensar um exemplo concreto? O trabalhador foi dispensado hoje e ajuiza a ação daqui 1 ano, tá? Contrato longo, um contrato de 20 anos de duração. Rescisão hoje, 2020, ele teria até 2022 para entrar com a ação, mas ele vai ajuizar ano que vem, tá? 2021. Com o ajuizamento da ação, interrompe a prescrição. Ele pode cobrar os créditos oriundos dos últimos 5 anos, ou seja, de 2021, voltando 5 anos para o passado, a gente vai discutir de 2016 para frente. Thaís, mas você falou que ele tinha sido dispensado em 2020. Significa que, na prática, a prescrição quinquenal para ele só vai salvar 4 anos do contrato? Exatamente, porque todo o tempo que ele demorou depois da rescisão para entrar com a ação, a prescrição foi comendo esses direitos dele, tá bom? Então, prescrição quinquenal, salvo os últimos 5 anos, contados do ajuizamento da ação. Artigo 11, parágrafo 3º e súmula 308 do TST. Prescrição bienal, 2 anos para ajuizar a ação, contados da rescisão contratual. E lembrando que o que interrompe a prescrição no processo do trabalho é o ajuizamento da ação. A CLT previu ainda 2 hipóteses de suspensão da prescrição. Suspensão, gente, é diferente de interrupção, vocês já estudaram em processo civil. Quando a prescrição fica suspensa e desaparece o motivo da suspensão, ela volta a correr pelo que lhe faltava, tá? Quais são essas hipóteses de suspensão da prescrição previstas na CLT? São até 10 dias para provocação da comissão de conciliação prévia, tá? Que tá lá no artigo 625 e suas letrinhas, 625D, E, F, G. E o período em que demora para o juiz apreciar a homologação de acordo extrajudicial, tá? Por sinal, esse vai ser o tema do primeiro trabalhinho complementar de nota da N2, que a prof vai pôr lá no mural depois, tá bom? Vai ser preparar um paperzinho sobre comissão de conciliação prévia e homologação de acordo extrajudicial, tá? Fazendo um comparativo entre os 2 institutos. Não se desesperem em anotar agora, a prof vai postar o trabalhinho depois, tá bom? Com calma, vamos ter 2 semanas para preparar e para entregar. Então, relaxa a pepeca aí por enquanto, que a gente vai ter tempo, tá bom? Eu estou falando disso para contar que essas são as 2 hipóteses de suspensão da prescrição. Está lá no material, no joguinho de slides, vão lá olhar depois, tá bom? Mas nós temos também a decadência no processo do trabalho, que é a perda do próprio direito pela inércia do seu titular. O conceito é o mesmo que vocês já estudaram no processo civil. Nós temos 2 grandes exemplos de prazos decadenciais no processo do trabalho, que é o prazo de 2 anos para ajuizamento da ação rescisória, mesmo prazo do processo civil, nenhuma novidade,
e o prazo de 30 dias para ajuizar o inquérito judicial para apuração de falta grave, tá? Tanto a ação rescisória quanto o inquérito judicial para apuração de falta grave serão objeto dos nossos seminários de N2. Então, a prof não vai antecipar aqui para não dar spoiler sobre o trabalho dos coleguinhas, tá? O que eu quero reforçar com vocês é que esses dois prazos para ajuizar a ação rescisória e para ajuizar o inquérito judicial para apuração de falta grave são prazos decadenciais. Vocês já estudaram o processo civil e vale pra gente também, tá? Prazo decadencial nem se suspende, nem se interrompe, tá? Taca-lhe pau, Marco Velho, corre direto, sem nenhuma condição interruptiva, sem nenhuma condição suspensiva. Para finalizar, né, lembrando de novo que quando o juiz acolhe uma defesa indireta de mérito, ele vai extinguir com resolução de mérito, tá? Quando a reclamatória trabalhista está totalmente prescrita, o processo vai ser extinto totalmente com resolução de mérito. Quando uma ação rescisória foi ajuizada fora do prazo decadencial, essa ação rescisória está totalmente decaída e ela vai ser extinta com resolução de mérito, tá bom? Vejo vocês daqui a alguns minutinhos no próximo vídeo em que a gente vai tratar das defesas diretas de mérito. Núcleo duro, gente, nos 3 círculos concêntricos é o núcleo duro das formas de impugnação do réu. Defesa direta de mérito. Já encontro vocês.